Olá pessoal, as eleições estão aí, o cenário está se desenhando e está um espetáculo, né? Então, vocês estão vendo aí, todo dia tem um escândalo diferente surgindo. A Petrobras, né, uma empresa que tinha um patrimônio fabuloso, está quase quebrando porque a administração petista está fazendo uma série de negócios lá inacreditável. E aí, a oposição quer fazer uma CPI. Qual é a resposta do PT? Não, vamos fazer então uma CPI da Alstom, vamos fazer uma CPI do Porto do Sol. Por quê? Porque todas essas administrações, na verdade, elas são feitas por esses partidos de mentirinha. Você vê que no Brasil todo você tem os mais diversos partidos, mas os problemas são os mesmos em todos os lugares. Impressionante que nada funciona. E o mais interessante dessa história toda é que a gente tem, por exemplo, um executivo que promete coisas fabulosas. Então, por exemplo, na saúde, prometeram 2.500 obras, fizeram 11%. Nós já estamos no PAC 3, o PAC 1 não terminou, o PAC 2 está por aí, na verdade virou um paquiderme, né? Um elefante branco. Então o que acontece? As coisas simplesmente não andam. Então você tem, olha só que interessante o Brasil, você tem um executivo que demagogicamente promete, mas não executa. Você tem um legislativo. Será que nós temos um legislativo? Nós temos várias quadrilhas lá atuando nos interesses deles próprios. A maioria já está condenada, o resto fatalmente vai ser. Agora nós temos o judiciário. O judiciário é uma flor. O judiciário não julga. Imagina que o Collor, 23 anos depois, agora ele está livre. Então aqui no Brasil o Maluf é ficha limpa, né? O Collor é inocente e o ingenuíno acabou de ser examinado pela 1000ª vez, está ótimo, para roubar ele estaria maravilhoso, mas para a cadeia ele não quer ir, ele quer ficar na casa da filha, naquele negócio. Ou seja, o que funciona aqui? Nada. Agora, aliado a isso tudo, não vou nem repetir, né? A saúde não funciona, nada funciona. E como é que nós vamos fazer para que essas coisas passem a funcionar? Porque veja bem, esse é uma exclusividade nossa. Nós temos um país fabuloso. Porque, por exemplo, se você for analisar a Petrobras, se ela fosse levada a sério, se ela tivesse uma administração onde os responsáveis por esses delitos que estão aparecendo para tudo quanto é lado, fossem processados e fossem em cana, obviamente isso já não aconteceria mais. Porque na Noruega é completamente diferente da Venezuela. A Venezuela tem um poder com o petróleo fantástico. É a mesma bagunça aqui no Brasil, muito pior. Já na Noruega não. Na Noruega o salário mínimo Baber de inveja é 14 mil reais. Olha que espetáculo. Agora, por que isso acontece? Porque lá as coisas funcionam. Lá, se tiver qualquer problema, você leva para a justiça, no máximo em 18 meses está resolvido. A sentença saiu, acabou, não tem conversa. Aqui não. Aqui você levava 30 e poucos anos para chegar no fim do processo, até aparecerem o tal dos embargos infringentes, que aí só Deus sabe quando é que esse julgamento vai terminar. Bom, isso aí é um incentivo a tudo. A má administração, né? A roubalheira, a corrupção, a peculato, a formação de quadrilha. Ou seja, assim a coisa não funciona. Bom, e por que isso acontece? Porque além da nossa lei não funcionar, imagina, pessoal, que beleza. Se a gente se une, temos aquela união, as coisas começam a crescer, primeiro 1 milhão de pessoas, as coisas começam a andar, aí a gente convida Joaquim Barbosa, junto com outros, para fazer um aperfeiçoamento da nossa Constituição, mas nos moldes das economias que funcionam. Não nesse faz de conta que as coisas rodam aqui. Você já imaginou a diferença? O futuro presidente já assume com esse compromisso. Olha, a partir de agora, esse negócio aí de impunidade, esquece. Roubou, cadeia. Fez mal feito, cadeia. Então as pessoas vão começar a ficar atentas. Que aqui no Brasil a coisa é absolutamente vergonhosa. Por exemplo, em Florianópolis, né, você tem lá um juiz que o cara chega e fala assim: não, meu meritíssimo, a nossa testemunha não veio, não tem problema, vou mandar buscar. Não, mas a gente está com um probleminha, não sei o que, não tem problema, não pode hoje, vou passar para amanhã. Ou seja, assim as coisas funcionam. Porque quando as coisas funcionam, o cara pensa 2, 3 vezes antes de roubar. E aqui no Brasil, não, eu vou roubar por quê? Porque não acontece nada. Otário é quem não rouba, porque quem rouba tá rico, né? O Maluf tá aí, o Sarney tá aí, tá todo mundo aí. E o que acontece?
espetáculo, né? Eles são os donos do poder. A Dilma se elegeu com 84% dos votos do Maranhão, porque o Sarney empurra todo mundo para votar em quem ele quer. Bom, então a partir disso, dessa constatação de que esse mar de lama que a política se converteu, onde nessa futura campanha um vai ficar jogando laminha no outro, já tem candidato aí que fala em desgoverno, coisa da Acorda Rio, já fala em planejamento, né? Já está falando até em planejamento com transparência. Agora, planejamento, pessoal, é aquilo que você põe em cima da mesa, a sociedade estuda, fala, pô, isso aqui parece ser legal, vamos apoiar isso aqui. Sabe por que nós vamos apoiar isso aqui? Porque um planejamento, ele tem uma âncora. Essa âncora, ela vai exigir planejamento de curto, médio e longo prazo. Então você tem que ter metas. Essas metas começam com 1 mês, 6 meses, 1 ano. Ou seja, você pode acompanhar, fiscalizar e exigir que aquilo funcione. Então, essa é a vantagem de eu pregar esse planejamento. Porque se a gente se unir num planejamento, hoje os nossos problemas não são de esquerda, não são de direita, né? Esse comunismo, esse socialismo não deu certo no mundo todo. O capitalismo também está batendo cabeça. O que está funcionando hoje é a macroeconomia, mas a macroeconomia do governo sem a sociedade também não funciona. Então aqui nós vamos propor uma macroeconomia, né, com uma sociedade que participa ativamente. Mas por que ela vai participar ativamente? Porque você vai ter metas. E essas metas nós podemos acompanhar, fiscalizar e cobrar. Isso é que vai fazer a coisa funcionar, como aliás funciona em qualquer empresa privada. Porque veja bem, se as nossas empresas públicas passassem a funcionar, imagina, se a Noruega, com essa companhia de petróleo, que é ridícula perto da Petrobras, eles têm lá 800 e poucos bilhões, nós temos 300 e poucos só. Agora imagina se a Vale fosse nossa, que a Vale era um horror, passou para a administração privada e começa a funcionar. Pessoal, não dá para acreditar nisso, né? É uma vergonha, a gente até tem que esconder esses fatos. A Companhia Siderúrgica Nacional só dá lucro. Tudo que era problema passou por iniciativa privada, é uma beleza. Agora, como é que você vai controlar a economia, né, se você não tem as empresas do governo? Por exemplo, a Dilma queria abaixar os juros, lembra disso? Aí vão abaixar os juros, mas como é que não vão abaixar os juros? O banco não abaixa juros. Pera aí ela botou o Banco do Brasil, botou a Caixa Econômica para baixar, e aí as coisas começam a funcionar. Então é da maior importância que as empresas públicas, se o diretor fizer uma bobagem, ele vai preso, ele perde os bens, ele vai para a cadeia, não tem conversa, aí as coisas começam a funcionar. Você vê que a Embraer é um espetáculo. Agora, por que as outras empresas públicas só dão prejuízo? Porque nós não estamos nem aí para elas, né? Agora, a partir do momento que a gente passar a acompanhar essas coisas, porque veja bem, aqui no Brasil, a Dilma consegue entregar, por exemplo, uma ferrovia sem trilhos. Isso é uma novidade mundial, uma coisa fantástica. Só no Brasil você entrega uma ferrovia sem trilhos. Não é sensacional? Você tem pontes que ligam nada a lugar nenhum. Ou seja, o New York Times acabou de fazer uma reportagem onde ele debocha da gente. Pessoal, cadê os brilhos da gente? As coisas não podem ser assim. A nossa Constituição é igual a deles. Eles funcionam. O mundo civilizado funciona. Aqui nada funciona. Não dá. A gente tem que se unir e acabar. Isso é uma bandalheira. Isso é uma vergonha. Como é que a gente deixa as coisas acontecerem com a gente? Veja bem, a Inconfidência Mineira, os caras queriam cobrar 1/5, deu uma confusão. Aqui, nós estamos trabalhando para quê? Já passou há muito tempo de 1/3 que a gente paga de imposto. E aí, como é que fica? Nós não vamos reagir? Nós vamos continuar sendo roubados dessa forma pelas pessoas que a gente elege? Não dá, não há condição. Agora, se a gente se une num planejamento, e as coisas começam a crescer, vai ser até interessante. Você já imaginou? Pô, o Acorda Rio já está com 1 milhão, 2 milhões de pessoas lá, está crescendo. Vamos ver o que esses caras estão falando. Vamos ver. Agora, se a gente começa a crescer de verdade, o que vai acontecer? Se esses políticos não se mancarem, a gente pega qualquer um desses partidos políticos mentirinha que tem aí, fala, vem cá, você quer ser eleito? Ah, você quer ser eleito? Então olha só, a gente tem esses planejamentos aqui. Você vai cumprir isso aqui, via de regra, registrado em cartório, né? Transparência total, porque se não tiver transparência nada funciona. Ou seja, é uma coisa
que vai beneficiar todos o tempo todo durante décadas. Bom, claro que esse cara vai querer. Se ele vai roubar lá alguma coisa, ele vai tentar. Agora, se a coisa funcionar, em 5, 6 anos, nós já estamos morando em outro país, pessoal. É impressionante isso. A sangria que o Brasil é submetido anualmente. Vamos lá. Só o pessoal do imposto de renda fala que se desvia aí em tributos coisa de R$500 bilhão. Bom, se você for botar aí o que esses prefeitos desses municípios, desses governadores, esse pessoal todo desvia aí, isso vai passar de R$500 bilhão. Então você tem aí R$1 trilhão sendo desviado por ano. Pera aí, né, pessoal? Agora veja bem, se a gente adotar a âncora turismo é interessante porque você põe em cima da mesa, todo mundo pode analisar, as coisas acontecem com rapidez espetacular, nos lugares aonde você pode estudar, como por exemplo Bilbao, fizeram lá investimentos fabulosos, né? Em 2 anos recuperaram 10 vezes aquele capital investido. Detalhe, Bilbao, turismo, meu Deus do céu, não, Brasil. Brasil tem o maior potencial de turismo do mundo. É uma coisa que não tem como você dizer não. Agora, turismo é diferente dessa política que é aplicada hoje. Essa política hoje é o seguinte, vamos fazer uma ferrovia aqui. Mas por que vai se fazer aquela ferrovia ali? Por que vai se fazer aquela estrada ali? Não, porque nós vamos escoar a soja. Bom, a soja é interessante que isso escoe, mas é muito mais interessante que você faça coisas onde a nossa qualidade de vida passa a funcionar. Porque não é possível que só para sair no trabalho você perca 2 horas por dia. Aqui no Rio está se perdendo muito mais, 4, 5 horas. Então isso é um absurdo. Agora, para investir em qualidade de vida através da indústria do turismo, o retorno é instantâneo. Você já imaginou se nós aí, em coisa de 10 anos, né, conseguirmos trazer aí por baixo, vamos botar o quê? 50 milhões de turistas para o Brasil todo. E esses caras passarem uma semana você sabe que não dá, é muito mais. É Brasil. Vamos passar 15 dias aí, vamos dizer que esses caras gastem $3.000. Nós estamos falando em quê? Em 50 vezes 3, nós estamos falando em 150 bilhões de dólares. Nós estamos falando em 300 e poucos bilhões que vão entrar na economia anualmente em 10 anos. Com isso aí, a gente pode fazer a quantidade de obra que a gente quiser. É impressionante o retorno disso. Isso ainda tem um efeito cascata. Agora, se continuar essa coisa que hoje em dia que você não tem planejamento, que você não tem nada, porque não tem um político que tem um planejamento para colocar em cima da mesa. Se nós nos unirmos em torno desse planejamento, num instante as coisas vão. E tem mais, a gente se unindo, a gente pode fazer grupos de trabalho para cada um analisar, as coisas começarem a funcionar, porque quando terminar a eleição, isso pode ser colocado já em 2015, até porque 2015 vai ser um ano complicado, porque tem um monte de coisa represada aí para não influenciar a inflação de 2014. Agora, vocês já imaginaram a gente finalmente se unir, enquadrar essa corja, fazer a economia funcionar, a gente poder cobrar, a gente ver os resultados, porque nós estamos fazendo um pacto social, vai remar todo mundo para o mesmo lado. Olha que legal! A velocidade de transformação vai ser espantosa. Agora, em 10 anos nós vamos trazer 50 milhões de turistas, imagine em 20. Porque nós estamos falando de uma coisa que não para. Agora, se a nossa qualidade de vida começar a funcionar, você já imaginou? Porque quando eu falo em turismo, as pessoas falam, esse cara só fala em turismo. Não, quando o turismo começa a funcionar, pessoal, tudo vai começar a funcionar. É um absurdo que as pessoas não enxerguem isso. Você vai trazer para cá, né, o melhor da economia mundial, que é o setor de serviços, vai vir para cá babando. Você vai despertar uma indústria criativa que vai movimentar, meu Deus do céu, é tudo a indústria criativa. Estados Unidos, mais de 50% da economia americana hoje é a indústria criativa. É diferente de você ter fábricas. Sim, Zé Paulo, você falando muito bem sobre você trazer a âncora turismo para o Rio de Janeiro, Brasil, eu queria que você fizesse uma comparação com você trazendo o turismo, ele funcionando, você diminui com o índice de criminalidade. Que hoje em dia o Rio de Janeiro, estamos vivendo uma guerra civil, as pessoas estão com medo de sair à rua, as pessoas sendo baleadas com balas perdidas, assaltadas, estão um problema. Então eu queria que você fizesse
um paralelo com isso. Um paralelo de muito interessante. O índice de criminalidade com a chegada do explorar bem o turismo no Rio de Janeiro e no Brasil. É interessante porque, por exemplo, em Nova York, né, parece que houve 17 mortes em confronto com a polícia num ano. Aqui no Brasil, Deus do céu, é impressionante a diferença. E hoje, por exemplo, teve um policial que foi baleado num confronto com um bandido, foi o prefeito visitá-lo, foi o chefe de polícia, ele foi promovido para detetive. Aqui não, aqui a polícia é mal paga, aqui nada funciona, né? Agora, o mais interessante dentro dessa sua colocação é o seguinte, olha só, o Anselmo Góes outro dia soltou uma nota, que desde 90 até 2013, o Brasil tinha perdido 97 bilhões com o turista brasileiro que vai ao exterior. Parece uma quantia fabulosa. Pessoal, uma cidade como Nova York fatura quase o dobro disso num ano. Num ano. Agora outro negócio, vai ver se em Nova York você tem problema de criminalidade. Não tem. Agora por que não tem? Porque todo mundo ganha bem. Olha, repare que Nova York acabou de eleger um prefeito que ele prometeu reunir uma cidade partida. Se tu não lembra nada, Rio de Janeiro é uma cidade partida. É interessante porque a Dilma falou, né? O mesmo Anselmo Góes falando, não, porque a Dilma em 4 anos ela vai acabar gerando, ela já gerou 4 milhões e poucos, ela vai chegar em 5 milhões de empregos. Bom, vamos lá. O ministro do Turismo, do Lula, pediu para fazer o IBGE fazer uma pesquisa. Fizeram. Só num ano. O turismo no Brasil, essa porcaria que não tem turismo nenhum, gerou 8 milhões de novos empregos. Olha que interessante. Hoje em dia você tem um índice de desemprego, né, que eles falam que nós estamos em 5. O IBGE falou que ia aumentar para 7, mandando suspender a pesquisa. É impressionante isso. Agora vem cá, tudo bem, a gente tem 5, 7, a gente não sabe direito. Mas você tem quantos milhões de pessoas sustentadas pelo Bolsa Família? Esses caras não são desempregados? Bom, então você tem um índice de desemprego absurdo. Como é que esses caras vão sair? Não vão sair. Quando esses caras do PT dizem, não, nós tiramos 34 milhões de pessoas da miséria, eles não explicam o que aconteceu. A coisa foi assim, 2003 a 2007 continua a mesma miséria. 2007 a 2009, mesma coisa. Como é que aumentou? Porque em 2009 eles entraram com o PAC, que era uma coisa que não se fazia. Então começou a fazer obra, é impressionante isso, começou a fazer obra para tudo quanto é lado. Daí o índice de desemprego ter diminuído. Essas obras não chegam ao fim. A Minha Casa, a Minha Tumba, por exemplo, aqui no Rio, tem um índice de inadimplência que beira aí 90%. No resto do país não se toca nesse assunto. Ela inaugura ainda, né, uma porção de casas e bababá, um negócio, quase uma cidade, e aquilo não tem hospital, aquilo não tem escola, aquilo não tem creche, ou seja, aquilo ali foi feito nas coxas para alguém ganhar muito dinheiro. E isso aí, você acha mesmo que agora o tripé da economia virou? Então a inflação disparou, né? Os juros subiu, nada está funcionando, as contas públicas não fecham, 45% do orçamento nacional, aliás, mais de 45%, é para pagar essa tal dessa dívida pública. E com o aumento dos juros, isso vai crescer estupidamente. Bom, aí você acha que nós vamos ter em 2015 dinheiro para sustentar essas obras todas? Não vamos ter. Não vamos ter, até porque essas obras é aquilo que eu falo. Se você for fazer um plano de negócio em cima dessa estrada de ferro, em cima dessa ferrovia, da rodovia, isso aí não tem retorno. Tanto que os caras querem fazer a PPP, mas se der qualquer problema, o governo tem que bancar. Então isso não funciona. Agora, se você entrar com a indústria do turismo, nós vamos fazer acontecer, porque o número de turistas vai aumentar espetacularmente, até porque, pessoal, tem que prestar atenção nesse detalhe que é muito importante. O turismo hoje no mundo é uma coisa. O turismo que nós vamos implementar aqui é outro completamente diferente. Nós vamos poder satisfazer a individualidade, o perfil do visitante. Aqui você tem tanta coisa para fazer que você pode se dar esse luxo. Se o cara passar 15 dias aqui, você tem pelo menos 30 opções maravilhosas para ele fazer de coisas que ele adoraria fazer e pagando caro. Então é impressionante que nós vamos mudar a forma atual de fazer turismo no mundo. Ou seja, hoje em dia, esse turismo que é você reservar uma diária no hotel, pagar um avião, talvez no máximo um local, esquece. Você vai poder fazer o que você quiser aqui dentro do Brasil, porque você vai ter
milhares de micro e pequenas empresas voltadas para atender essa coisa do turista e vão poder atender, chamar essas pessoas do mundo inteiro, coisa que hoje em dia o Brasil não pode. É muito interessante porque vamos falar da Arábia, né? Aqueles Emirados de petróleo que sabem que lá o petróleo é finito. Então você tem Dubai. Dubai, eles construíram lá um hub de aviação. Então eles querem, né, em 10 anos passar de 60 milhões de pessoas para 90 milhões. Agora, o que uma pessoa vai fazer no Dubai, né, pessoal? Mas tem gente que está indo. Então eles estão dominando a indústria aérea. Eles vão acabar com essas outras coisas, vai sobrar só deles. Porque lá tudo é subsidiado, é impressionante isso. Ou seja, você tem a Abu Dhabi, eles lá têm 3 hubs. Então toda a aviação mundial vai acabar passando por lá. É impressionante como esses caras se voltam para o turismo, porque sabem, eles não têm o menor potencial, eles administram um areal. Agora, falando em areal, é muito interessante, né? Porque essas administrações públicas aqui do Brasil, se você botasse para administrar o deserto do Saara, em um mês ia acabar a areia. É impressionante isso. Por quê? Porque isso aqui é uma zorra, isso aqui é uma bagunça. E como é que isso vai mudar? Isso vai mudar se nós nos unirmos, se nós entrarmos com um planejamento que tenha uma âncora sólida, que possa criar metas, porque é o tal negócio, nós vamos fazer isso na saúde, na educação. Hoje em dia, por exemplo, vocês não pensam assim, mas vem cá, por que essas crianças, né, vão para o colégio e não aprendem nada? Qual é o estímulo que elas têm? Você já imaginou, por exemplo, se você chega nessas escolas aí, isso é fácil. Qualquer supermercado vai querer participar, porque olha o retorno que isso vai ter. Então veja bem, o melhor aluno daquela sala, naquele mês ele vai ganhar um vale para comprar R$100 no supermercado XPTO. Você já imaginou a competição entre as crianças? Porque é o tal negócio. Por que o socialismo não dá certo? Porque não tem competição. E por que o capitalismo dá certo? Porque tem competição. Agora veja bem, nessa competição, é uma competição de todo mundo vai ganhar, porque as crianças vão querer aprender. Hoje em dia a criança aprender para quê? Não tem emprego. Essas pessoas, os nossos melhores alunos hoje, eles querem se formar e querem fazer concurso público federal. Vai perguntar para quem está no concurso público federal, que já passou, que está lá, a pessoa se formou, tem pós-graduação, tem MBA, quando ela acha que ela vai assumir uma função, ela não assume. Entra um cara indicado por um político para roubar. Agora vem cá, por que o político tem que indicar alguém para trabalhar na administração pública? Qual a relação que tem uma coisa a ver com a outra? Só estimular a roubalheira? Então é impressionante que essas coisas, se nós não nos unirmos, nós não vamos conseguir controlar. E a vantagem da nossa união é exatamente isso, é controlar. É porque hoje a gente elege uma pessoa, não temos o menor controle sobre ele. Agora, a partir do momento que nós nos unirmos, tivermos um planejamento, onde o mote desse planejamento seja o controle, seja o estímulo às coisas acontecerem, por que adianta você começar com 500 UPAs se elas não funcionam? Isso promete 500 UPAs e não entrega nada. Agora, se você fizer um hospital que funcione, porque veja bem, a Inglaterra, depois da Segunda Guerra Mundial, de uma hora para outra, eles implementaram aquele serviço de saúde deles lá e a coisa funciona. Sabe por que a coisa funciona? Porque lá tem transparência. O cara falou de cara, funciona porque é o dinheiro de vocês, a gente tem que prestar contas. Aqui no Brasil, prestar conta, dinheiro público, esquece isso, né, pessoal? Isso não funciona. Então essa mentalidade tem que mudar. O deboche com que as pessoas lá fora olham para os brasileiros, porque é inacreditável que nós sejamos roubados da forma como nós somos roubados durante décadas e até agora nós não tenhamos nos unido para acabar com essa palhaçada. Então, pessoal, a hora é essa, vamos acabar com isso, vamos nos unir, porque se nós nos unirmos, esses caras vão entender que as coisas vão mudar. Agora, se eles não entenderem, não tem problema. A gente elege o pior, mas esse pior, conduzido por esse planejamento e fiscalizado pela gente, o Brasil vai ser outro em 5 anos. É impressionante a mudança de comportamento. Então, pessoal, vamos nos unir, vamos abrir a Corda Rio aí pelas cidades, pega e tenta levar esse vídeo para os amigos, vamos conversar, discutir isso que eu estou falando, porque dessa discussão é que vai sair o nosso futuro. Acorda, pessoal, e vamos nessa, porque o Brasil é nosso.